Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar para vocês um vídeo a respeito do exercício 3, que eu sei que vocês devem estar com bastante dúvida. Então, aqui no exercício 3, eu peço as demonstrações contábeis, né? O exercício final. Aí tem o balanço patrimonial, que é o ativo, né? O passivo de X3, X2, X1. E aqui o passivo e a demonstração de resultados de exercício. E aí eu peço que realize a análise vertical e horizontal dos períodos expostos, calcule os índices de liquidez e endividamento referente ao exercício 2000 X3, eu pedi, né? Elabore um relatório resumido sobre a situação da empresa estudada, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui nesse exercício que vai valer como prova? Aqui no X3, vocês vão fazer primeiro a análise vertical e a análise horizontal, certo? Então, lembrando que aqui, diferentemente dos exercícios que a gente fez, o X3 é como se fosse 2020. Então, sempre vai ter que ser com base em X1. 2020, 2019, 2018. Eu sempre falei para vocês que o que vale, que é o período base, que é o que vocês vão ter que fazer a comparação, é sempre o período mais antigo. Então, a comparação será feita sempre com relação a X1. Se vocês quiserem inverter aqui as colunas, no caso, trazer X1 para cá, X2 para cá, X3 para cá, para ficar mais fácil, igual ao exercício anterior que a gente aprendeu, pode ser feito, tá? Mas eu quero que vocês entendam que X3 é o período atual, mais recente, e X1 é o período base, tá? Então, vocês vão fazer a comparação de X2 com X1 e X3 com X1, tá bom? Vão abrir a coluninha aqui e vão fazer o cálculo das contas na análise vertical normal, sempre pensando que, por exemplo, aqui o ativo total, né, vai ser com base, o valor do ativo vai ser sempre o valor base de referência aqui, tá? Então, aqui no caso, o valor total do ativo do X3 é 1.180, que tá aqui, na verdade, está escrito passivo, mas aqui é o valor total do ativo, né? Não sei se deve estar dando para vocês visualizarem isso daí. Ok? Deu uma travadinha aqui no meu computador. Voltamos. Por que eu tô falando que esse é o valor total? Porque tá aqui, né? Passivo 1.180 e ativo 1.180, tá bom? 1.180, aí depois X2, 727.500, 490, X1. Então tá aqui os valores totais. Então a análise vertical será sempre com base no valor total do ativo. Gente, vocês não precisam somar nada. A fórmula, ela vale para quaisquer os valores da análise vertical. A análise horizontal sempre a mesma coisa, a comparação. Então, você vai fazer, né, pegar lá a fórmula e fazer sempre menos 1 vezes 100 para dar o valor. A primeira coluna, no caso do X1 aqui, vai ficar sempre em branco, né? E a do X2 já vai ter resultado e do X3 também vai ter resultado, certo? Isso na análise horizontal. Fez a análise horizontal, o que vocês vão observar aqui? Observar assim, putz, essa conta aqui deu um valor muito acima, significa que ela cresceu durante X2 e X3, ou ela regrediu. Então, a análise que vocês vão escrever aqui nessa parte 3 aqui, com relação à análise vertical, vai ser isso, contas que diminuíram e regrediram, um valor assim que vocês podem considerar que é alto, né? São as contas principais que tiveram esse valor. Ou seja, umas 4 ou 5 contas vocês vão encontrar essas características e vão escrever sobre elas aqui, certo? Na DRE, como vocês não tinham feito da DRE, o valor que vocês vão pegar para poder fazer aquele cálculo vai ser sempre com relação à receita bruta. Antes era com relação no caso, eu estou falando análise vertical. Antes era com relação ao valor total do ativo, agora é o valor total da receita bruta, tá? Então, vocês vão pegar, por exemplo, a conta tributos sobre vendas. A conta tributos sobre vendas,
né, dividido pelo total da receita bruta, vezes 100. E assim vou encontrando todos os valores de cada conta por conta, ok? Tanto x3, quanto x2, quanto x1. E análise horizontal a mesma coisa. x1 ela vai ficar em branco, né? E x2 e x3 vão fazer aquela análise comparativa, tá bom? Com relação aos índices, pessoal, vocês tiveram uma aula explicativa dentro do sistema. E agora, eu vou só reforçar essa aula aqui. Vou pegar aqui o material dos índices, né? A liquidez, ali eu tô pedindo liquidez geral, a de liquidez aqui, ó. Então, vocês vão pegar aqui ativo circulante e realizável a longo prazo. Passivo circulante mais exigível a longo prazo. Vamos olhar lá no balanço o que significa isso. Ó. A primeira forma, ativo circulante. Então, vocês vão pegar, ó, ativo circulante, vão pegar os valores do ativo circulante, que é, no caso, só pedir de X3, então vocês vão pegar só desse ano aqui. Mais realizável a longo prazo, mais realizável, ó, aqui a conta realizável a longo prazo. Vendo? Só a conta realizável a longo prazo, tá ali escrito o que é para pegar. Passivo circulante, vão lá pegar o valor do passivo circulante X3, mais exigível a longo prazo. Mais exigível a longo prazo. Que aqui no caso, o exigível a longo prazo aqui não está escrito, tá, gente? Mas o exigível a longo prazo aqui seria o não circulante, se entenda como não circulante. Nós vamos pegar o valor do não circulante, tá? Ok? Exigível a longo prazo também se encontra como não circulante, o passivo não circulante. Ativo circulante dividido por passivo circulante. Ativo circulante, vocês vão pegar menos o estoque e menos DA, tá? Aqui menos o estoque, que são despesas antecipadas. Ó, fica ativo circulante menos o estoque, vamos pegar a conta do estoque, menos despesas antecipadas. Ah, não tem essa conta, professora. Beleza, não coloca nada, coloca zero. Liquidez, no caso, liquidez imediata, disponível dividido por passivo circulante. O que se enquadra como disponível? Disponível, tá vendo o subgrupo disponível? Disponível, dividido pelo passivo circulante, total do passivo circulante. E aí, todos eles vão ter alguns indicadores. Esses indicadores, quando tá maior do que 1, significa o quê? Né? Que eles têm recursos para poder pagar aquelas dívidas, né? Proporção desses recursos. Por exemplo, aqui, ó, liquidez geral, ativo circulante mais realizável a longo prazo e ativo circulante mais o não circulante ou exigível a longo prazo, como se fala, né? Deu 0,80. Significa o quê? Que para ele estar legal, as dívidas a curto prazo, que é ativo circulante, a longo prazo, passivo circulante, desculpa, e ativo circulante, que é o recurso que ele tem a curto prazo e longo prazo, não paga todas as dívidas, porque o base sempre, gente, é R$1. Então, opa, eu não tenho R$1, então eu não tenho como pagar todas as minhas dívidas. Está faltando 20 centavos para mim poder alcançar isso daqui. Ok? Ah, professora, mas como que eu vou saber? Gente, a base sempre é R$1. Se fica abaixo de R$1, é porque você não tem dinheiro para pagar o restante, entendeu? Se tem acima, é porque você está com folga. É simples assim, sem bicho de 7 cabeças. E aqui, ó, deixa eu ver qual foi que eu pedi aqui no exercício. Foi o de endividamento. O de endividamento, que é esse daqui, né? Não pedi giro do ativo, nem margem líquida. Pedi só esse daqui, ó. Peraí, desculpa, gente. Tá rolando muito rápido aqui. Que é o de estrutura de capital. Esse daqui, que é o endividamento, né? O endividamento é a mesma coisa, é o passivo circulante mais exigível a longo prazo. Exigível a longo prazo é o passivo não circulante, tá? Dividido por ativo. Vai dar o valorzinho lá. Vão obedecer todas as fórmulas aqui. Ativo permanente, quando se lê o ativo permanente, então vamos ver lá no
no que tem no nosso exercício? O ativo permanente, ele vai estar sob o nome de imobilizado, tá? Então, quando vocês pensarem em ativo permanente, usem essa conta aqui, imobilizado. Senhora, por que que tem diferença? Gente, cada empresa, ela utiliza uma nomenclatura. Houve várias mudanças nessas formas de apresentarem as demonstrações contábeis. E assim, os livros, os autores, eles permaneceram praticamente utilizando as mesmas contas, subentendendo que a gente está acompanhando essas mudanças. Como vocês ainda não estão, né, por dentro disso tudo, então eu estou aqui explicando para vocês que o permanente antigamente se referia ao que é imobilizado hoje, tá? E assim sucessivamente, ó. Aí aqui vocês podem observar a mesma coisa, ó, sempre com base, né, de R$ 1. Eu vou postar para vocês aqui uma interpretação, a interpretação dos índices para vocês, para ficar mais fácil para vocês. E assim vocês vão conseguir realizar o exercício. Sora, mas você vai querer tudo isso daqui? Sim, eu vou querer tudo isso daqui, do X3 dos índices. O relatório resumido que eu quero, vocês vão fazer da análise vertical e horizontal dos 3 anos e do índice. Ah, professora, teve R$ 1,20 de folga no índice de liquidez financeira, liquidez seca, teve 20 centavos de folga, falta 30 centavos para complementar. Esse tipo de coisa que eu quero, tá bom? Então, esse aí pode ser uma página, esse relatório resumido. Então, eu vou querer os cálculos de análise vertical e horizontal, os índices de liquidez e endividamento referente a X3, período 3 apenas, e esse relatório resumido, ok? Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição dos senhores. Muito obrigada e até a próxima.